Boa noite, irmãos. Vamos começar com uma palavra de oração. Eu vou pedir que o irmão Luiz faça uma oração para nós começarmos. Amém. Irmãos, vamos cantar, sentados mesmo, o hino de número 14 do cantor cristão, Ao Deus de Abrão. Amém, irmãos? Aqueles que puderem ficar em pé, nós vamos fazer uma leitura bíblica alternada de Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 19. Estará aparecendo aqui no telão. Eu irei falar e a igreja irá responder assim até o final, tá bom? Mateus 16, de 16 a 19. E diz o seguinte: Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Amém, irmãos? Pedro, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, olha, sobre esta pedra, ou seja, sobre si mesmo, ele edificaria a sua igreja, e nem o inferno teria força contra ela. Então, que nós sejamos assim, uma igreja viva. Irmãos, eu gostaria de pedir que os irmãos sentassem nesse momento. Nós temos alguns avisos, todos sejam bem-vindos. Se temos algum visitante, seja bem-vindo também. Então, se sinta bem no nosso meio. E agora, somente alguns avisos para nós relembrarmos das nossas reuniões. Durante essa semana agora, nós teremos na quarta-feira o nosso culto de oração às 19h30. E no próximo domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, tá bom? No sábado, nós temos a programação dos jovens, que será lá em Catalão, no dia 26, às 19 horas. Então, nós vamos nos reunir para poder sair daqui em comboio e chegarmos lá para estarmos juntos com os outros jovens. Então, durante essa semana, gostaria que os jovens e os adolescentes ficassem ligados no WhatsApp, que é por lá que nós vamos passar as informações, tá bom? Os adolescentes que quiserem ir precisam ter autorização. Então, na quarta-feira nós traremos autorização para aqueles que quiserem ir e os pais precisam deixar registrado, tá bom? Não vamos nos esquecer também, no dia 1º de maio terá o Encontro Regional de Mulheres em Uberlândia, refletindo Cristo no cotidiano. Vai ser da Igreja Batista Regular Emanuel e hoje é o último dia de inscrição, né? Então está no 3º e último lote, hoje é o último dia de inscrição. Qualquer irmã que ainda não tenha feito a inscrição, hoje é o último dia, não deixa de falar com a irmã Antonieta antes de finalizar as programações de hoje, tá bom? Terminou o culto, já chama ela, fala, irmã, olha, faltou a minha inscrição, eu gostaria de fazer para finalizar, tá ok? Dessa mesma maneira, irmãos, eu gostaria que nós cantássemos o hino Sou Feliz. Então, nós vamos ficar sentados agora nesse momento, e no próximo, do Tu Não Habitas em Tendas, nós ficamos em pé, tá bom? Seja
agora nós iremos cantar o cântico Tu Não Habitas em Tendas. Amém, irmãos? Nesse momento nós teremos os nossos dízimos e ofertas. Aqueles que puderem ainda continuar em pé, porque nós cantaremos mais um cântico. Mas, assim como Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Então, nesse momento nós teremos nossos dízimos e ofertas. Nós temos aqui o gasofilácio e também o QR Code lá atrás. Aos nossos visitantes, não se sintam constrangidos a contribuir. Isso nós entendemos que é nossa responsabilidade como igreja para o sustento da obra do Senhor. Enquanto nós dizimamos, nós vamos cantar o cântico Doce Nome. Deus
Amém? Pedir ao pastor que faça uma oração, agradecendo os dízimos e ofertas. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor Deus, de estar apresentando aqueles que não puderam contribuir agora, possa abençoá-los também, e aqueles que contribuíram também, nós te louvamos por essa oportunidade. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós temos o versículo do mês, Romanos 9,16. Vamos ler todos juntos? Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Amém? Vamos falar mais uma vez. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Alguém gostaria de tentar falar ele hoje à noite sozinho? Acho que a maioria já tentou falar, né? Acho que quase todo mundo já falou esse mês, a gente aprendeu bem rápido. Então, vamos falar só mais uma vez, só para nós finalizarmos e passarmos para o especial dos jovens. Romanos 9,16. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Nesse momento agora, os jovens farão um especial. E logo após, então, eu passo a palavra ao pastor Bill.
Amém, irmãos? As crianças irão sair. Hoje permanecerão? Então tá bom. Então, nesse momento eu convido o pastor Bill que nos trará a palavra do Senhor. Obrigado, viu? Boa noite. Hoje é noite, o último dia da conferência. Já pensou? Vocês sofreram comigo essa quinta mensagem, tá? Eu espero que a minha oração desde o início foi que Deus usasse a mensagem para transformar as nossas vidas. Não é que eu sou egoísta, mas a minha oração foi que Ele me transforme primeiro. Porque eu quero que Deus faça um trabalho na minha vida também. Abre nas suas Bíblias onde? Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. E vamos ler novamente. Lendo tantas vezes, vai até quase memorizar o trecho. Assim diz a palavra de Deus, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, a nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Agora vai para Salmo 119, versos 9 a 11. Salmo 119, 9 a 11. Já viu? Quando todo mundo está olhando, é difícil achar o lugar certo. Achei. Com que purificará o jovem no seu caminho, observando-os conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Nesses dias, desde sexta-feira, estamos tratando em como devemos andar no caminho de Deus. Nós tratamos, ou começamos no Tito, e nós destacamos principalmente no verso 12, que ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente. E a pergunta foi, é fácil andar assim? A resposta é, não é fácil. Então, sendo que já é um mandamento, já um princípio dado por Deus, como é que podemos obedecer? Aí nós fomos para o Salmo 119,
9 realmente até o que eu acabei de ler agora, notando várias coisas que tem de fazer para andar segundo os princípios que estão escritos em Tito, capítulo 2. Sexta-feira à noite, sexta-feira à noite, que tem que ser seguidores, não é? E ontem à noite, nós vimos que tem que ter o desejo certo. E o desejo certo é o quê? Ser puro. Ser puro. Hoje de manhã, na primeira mensagem, tem que ter a direção certa. Porque a palavra de Deus fala, com todo o meu coração te busquei. Direção certa. Nós notamos, para sair daqui para Catalão, o caminho mais certo é o quê? O BR-050. Se quiser passar por Caldas Novas e tudo, pode, mas gasta 3 horas e tudo. Então, o mais certo é 0,50. E no terceiro mensagem que eu entreguei só para os homens, e Dona Susana pregou para as senhoras e tudo, eu coloquei diante dos homens que tem que se desempenhar pela memorização da palavra de Deus. E também tem de meditar na palavra de Deus. Na memorização, nós estamos deixando a palavra de Deus entrar na nossa vida, e pela meditação, nós estamos deixando a palavra de Deus mudar, transformar a gente. E essa foi hoje cedo. Hoje à noite, vamos tratar mais uma parte em como o jovem purificará o seu caminho. O princípio hoje à noite é, para andar no caminho, tem que entrar no caminho através da colocação da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem que ter um líder. A primeira mensagem eu expliquei que temos que seguir o Senhor. E agora vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, deve ser o nosso líder. Ele tem que ter a parte principal da nossa vida. Senão, não vamos ter caminhos puros, não vamos andar no caminho certo e certamente não vamos memorizar nem meditar na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo continua a ensinar sobre a confiança em Deus e não em nós mesmos. Ele exorta a não nos preocuparmos com o que vamos comer, beber ou vestir. Agora vamos para Mateus 6, que é o texto principal do nosso estudo hoje à noite. Mateus 6, nós sempre conhecemos o verso 33, não é? Até temos aquele corinho, não tem? Buscai primeiro o reino de Deus. Vamos cantar aquilo, tá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e sentado, aleluia, aleluia. Nós vamos ficar em pé, vamos começar nossa leitura no verso 24. Realmente o parágrafo começa no verso 25, mas tem 2 palavras que exigem que nós lemos também verso 24. Quais são as 2 palavras? Por isso. Então, quando você veja as 2 palavras por isso, você tem que examinar por que colocou por isso. Está referindo daquilo que já foi dito. Então, verso 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, dinheiro. Então, por isso vos digo, não andeis
ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O mundo ensina que o animal tem mais valor do que nós. Não ensina? A Bíblia ensina que nós temos mais valor do que os animais. Essa não, eu não vou cobrar isso, não faz parte da mensagem não. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é mais ou menos 50 centímetros. É daqui até aqui. É um côvado, tá? Mas continuando. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas, de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Nós agradecemos pelos ensinos que o Senhor já nos deu e antecipamos mais ainda hoje à noite os teus ensinos. Como eu sempre oro, Pai, ajuda a gente a ser ouvintes, praticantes e não negligentes, ó Pai. Ajuda a gente a receber as tuas palavras e a aplicação que elas têm para com as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém? Pode sentar-se. O mundo procura riquezas. O Mateus 6:33 não está ensinando que nós devemos ser preguiçosos. E deixa Deus, não, eu não vou preocupar com nada disso que Deus prometeu providenciar. Não é disto, mas nós temos que confiar em Deus e trabalhar para fazer a nossa parte, sabendo que Deus que cuida da gente. Eu lembro, eu falei com minha mãe uma vez, da necessidade de arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Ela falou, mas filho, olha as minhas mãos, olha os meus braços, olha as mãos do seu pai, olha os braços do seu pai, e olha o que nós temos aqui. É nós que fizemos isso. Eu falei, mamãe, quem é que deu a saúde para a senhora e o emprego e tudo que necessitava para fazer essas coisas, se não Deus? E ela respondeu como ela sempre respondia para mim. Sabe o que ela falou? Vai lá, bobo. Mas uma semana antes que ela faleceu, ela aceitou Cristo como Salvador. E tudo. Graças a Deus por isso. Mas o fato é que nós trabalhamos, nós fazemos o que devemos fazer
confiando que Deus vai suprir as nossas necessidades. A palavra de Deus ensina para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus que nos dá o emprego, Ele nos dá a sabedoria em como usar o que Ele coloca na nossa mão para administrar. Ele nos encoraja a viver um dia de cada vez, confiando que Ele cuidará das nossas necessidades diárias, como também nós já aprendemos na declaração de Pedro. Lembra que nós lemos 1 Pedro 5, versos 6 e 7, que fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida da gente. Eu dou louvores a Deus. Com a idade que a gente tem, eu posso falar abertamente que eu não tenho nada de reclamação contra Deus. Deus é bom demais. Ele cuida, Ele guarda. Passamos tempos apertados, talvez a maior parte da vida. A gente sempre fica apertado de uma maneira ou outra, mas Deus supre toda a nossa necessidade. Vamos ver uns princípios hoje à noite que vai ajudar a gente a confiar plenamente no Senhor Deus e buscar o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Vamos ver como devemos viver sem preocupações excessivas sobre nossas necessidades materiais. Eu sei que nós já passamos por perto. Eu lembro uma vez que Dona Suzana olhou para mim e falou: opa, é difícil agora, será que vamos escapar disto? Porque eu sempre apliquei mais dinheiro para as coisas e tudo, e depois soamos para ver Deus suprindo a necessidade nas construções de igreja, no acampamento e tudo. Eu falei com minha esposa: Deus já nos desamparou uma vez? Ela falou: nunca. Ainda Ele não vai. Ele vai continuar. Ele cuida da gente. Os versículos nos lembram da fidelidade de Deus e de seu cuidado constante por nós. Em outras palavras, muitas vezes temos um lugar micêntrico, inicial, em vez de ser cristocêntrico. Tem um versículo na palavra de Deus que eu poderia falar que é o versículo mais favorito meu da Bíblia inteira. Hebreus, capítulo 12, que fala assim, versos 2 a 4, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu posso fazer umas coisas. Eu posso andar como Pedro. Lembra quando Pedro, todo mundo critica Pedro, que caiu na água e desconfiou do Senhor, não é? Você já notou, quando o Senhor Jesus Cristo estava andando sobre as águas, só tinha uma pessoa que saiu do barco. Quem foi? Os outros covardes ficaram lá. Mas qual foi o problema de Pedro? Enquanto ele olhou para o Senhor, ele andava em cima. Mas quando ele olhou para as ondas e, vamos dizer, as dificuldades, ele começou a afundar-se nas águas. Acontece conosco também. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, colocando o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, vamos andar reto. Não quer dizer que não vamos ter ondas de problemas. E às vezes é ondas mesmo.
Às vezes que chama aquela quando o que chama terremoto, tsunami, não é? Às vezes não é ondas, nada, é tsunami chegando e tudo. Nós olhamos não para os tsunamis, não para as ondas, mas para o Senhor Jesus Cristo. É o sentido de Mateus 6,33. Então, e quando se trata de dinheiro e conforto pessoal, a luta é ainda mais difícil. Quando tudo vai bem, nós esquecemos e falamos, olha que tudo que fizemos aqui, eu sou bom, hein? E tudo. No acampamento, a minha frase foi o quê? É difícil ser humilde quando você é tão bom. Falando de mim, mas brincadeira só. Mas é difícil, quando tudo está indo bem, nós pensamos que somos uma grande coisa. Mas quando as ondas começam a aparecer, nós notamos que, olha, eu tenho de olhar para o Senhor Jesus Cristo, para Deus. Para confiar em Deus e o seu cuidado, é necessário conhecer e confiar a palavra de Deus e não nos seus próprios pensamentos e desejos. Meus amados, eu falei com os homens sobre lendo, memorizando e meditando sobre a palavra de Deus. Por quê? No momento que você tem que ter aquele reforço da palavra de Deus, quando você já memorizou e já meditou, já deixou aquele versículo tomar parte da sua vida, aí você tem aquele recurso para continuar de andar em cima das águas, como Pedro andou. Esse é o princípio que nós temos que seguir. O profeta Jeremias capta isso muito bem, falando assim, enganoso é o coração, acima de todas as coisas, além da cura. Quem pode entender isso? Jeremias falou, não confia no seu coração, mas vamos confiar na palavra do Senhor. Se nós estamos indo cada vez mais para confiar verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo e fugir do mal, temos que saber exatamente onde estamos. Temos que encontrar uma medida, a verdade absoluta na palavra de Deus. Provérbios 3,11 fala claramente, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se ressente em sua repreensão. E continua que o Senhor corrige quem? Quem Ele ama. Quem Ele ama. Notando no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando temos a Escritura firmemente plantados em nossos corações, Deus usa a sua palavra para lidar com a gente. Ele guia a gente. Ele dá os princípios que devemos seguir. Eu falei com os homens hoje cedo, eu sou ruim de lembrar números. Eu sou ruim mesmo. Eu gosto de, vamos dizer, negociar, pichinchar. Pessoas falaram eu falei com os homens hoje cedo, falam, onde é que o senhor aprendeu a chorar sobre os preços? Falo, não choro sobre os preços. Não, eu faço birra sobre os preços. Mas o meu problema é que eu pego o preço mais baixo possível e depois, quando chega a hora para pagar, eu esqueci quanto foi o preço. Eu tenho de perguntar, qual foi o preço mesmo? A pessoa podia me enganar e falar, não, foi mais. Mas não, eu sou ruim. Mas eu posso lembrar, por causa da leitura bíblica e a memorização, a meditação, eu lembro onde fica na página. Eu não lembro o endereço, mas eu lembro a localidade. É fácil, mas tem de meditar na palavra de Deus. Quando temos a Escritura, então, firmemente plantados em nossos corações, Deus usa a sua palavra para lidar com a gente. Para confiar em Deus e no seu cuidado, é necessário deixar o Espírito Santo atuar na sua vida, através da palavra de Deus. Tem pessoas que acreditam que o Espírito Santo vai falar com a voz. Vai ser algo assim, vai para tal lugar,
Não. Ele usa a palavra de Deus. Ele fala com a gente através. E não fala uma coisa que não está escrito aqui. Mas nós lemos e vimos, ele mostra os princípios bíblicos para a gente. Hoje cedo eu falei para o homem que quiser evitar, talvez, o pecado de ver coisas erradas, tem de memorizar em Salmo, que fala, não porei causa injusta diante dos meus olhos, aborrece o proceder daqueles que desviam, nada disso me pegará. E cada vez que está tentado para olhar numa coisa que não deve, aquele versículo vem, não porei. Outros versículos também que poderia ser usado, como em Jó, que fala, eu fiz uma aliança com meus olhos para não olhar na Virgem. Então, Deus mostra o que devemos fazer. O Espírito Santo trabalha em nossos corações através da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar o Espírito Santo para a igreja, ele disse aos discípulos que esse conselheiro seria sua bússola espiritual, o GPS. Não tinha bússola, não tinha GPS naquela época, não leva mal. Essa é uma ampla interpretação do pastor Bill. O Senhor Jesus Cristo usou GPS, não. Mas ele falou que o Espírito Santo ia nos guiar. Quantas pessoas usam o GPS do celular? Eu uso. Sem o GPS, eu acho que eu nem sei ler o mapa mais. Antigamente, nós viajamos 20, 30 mil quilômetros por ano, lá nos Estados Unidos, visitando as igrejas. E usamos o mapa para achar tudo. Hoje em dia, mapa, que é isso? Eu tenho até o nosso GPS. O seu GPS tem nome? O meu tem, é Gertrude. Dona Suzana fala, não, deve virar aqui. Não, Gertrude falou para continuar. E tudo. Então, tem duas mulheres na minha vida que me mandam. Dona Suzana e Gertrude. O GPS. E tudo. Mas o GPS espiritual é o Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. João 14, 26. Enquanto passamos por nossos dias, esse mesmo Espírito Santo nos guia também. Ele guia. Interessante, nesses dias eu fui tentado, eu vou confessar. Eu quero mudar para Araguari, para que eu possa servir aqui, servir Catalão e tudo. Eu quero. Às vezes eu oro quase chorando sobre eu quero, é uma coisa que eu quero mesmo. E tudo, eu fui tentado. Mas tudo bem, talvez eu dou conta de tomar o dinheiro emprestado. E foi uma briga em mim. Porque eu pensei, não, mas aí eu podia tomar emprestado e comprar apartamento, e eu podia servir e tudo, e mais tarde, Deus vendendo a fazenda, e a gente ia pagar empréstimo e tudo, justificando e tudo. E eu fui para o corretor para falar sobre outro negócio e também apertá-lo para achar um comprador. E eu falei, era bom se eu pudesse tomar dinheiro para comprar um apartamento lá em Araguari. Ele falou, pastor Bill, não vai achar ninguém que vai emprestar o dinheiro para o senhor, não. Eu, não, mas meu crédito é muito bom, né? Eu nunca deu rolo e tudo. E ele falou, não, mas o senhor tem quase 78 anos. E eles calculam que a pessoa tem que pagar o empréstimo em 30 anos. Isso quer dizer que o senhor ia quitar o apartamento com 108 anos. E ele sabe que não é muito provável que o senhor vai viver tanto tempo. Não. Então eles não vão emprestar dinheiro. E eu pensei, tudo bem, Deus, eu agradeço, a tentação foi embora. Não tem jeito e tudo. Mas a gente fica tentado, mas Deus usa as coisas para orientar a gente. Então,
enquanto passamos por nossos dias, esse mesmo Espírito Santo nos guia também. Isso significa que não temos que ir sozinho, ou espero que estejamos a acertar e acertar o caminho e tudo, que Ele vai andar com a gente. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade e também dá proteção. A palavra de Deus, em 2 Timóteo 1,14, fala: guarda o bom depósito que lhe foi confiado, guarda-lo com a ajuda do Espírito Santo. Fala que Ele não ajuda. Ele ajuda, Ele guia. Eu não sei os que me conhecem, eu não sei se já notou, eu sou um pouco animado e tudo. Mas em minha família eu tenho um freio. Não freira, não, um freio. Realmente é uma freia. Na minha esposa, ela é bem mais cautelosa do que eu. Então, ela fala. No início, eu fico um pouco bravo que eu quero fazer tal coisa. Eu penso, não, mas ela está errada. Depois, ela está errada? Não, ela tem razão, não vamos fazer mesmo. O Espírito Santo aí usa as pessoas no nosso redor para nos guiar. Afinal de contas, o dom do Espírito Santo para nós, crentes, nos lembra que podemos verdadeiramente descansar no amor do Senhor Jesus Cristo. Quando estamos diante de um mundo difícil, a cada dia podemos, às vezes, perguntar se Deus ainda preocupa comigo. Não passa nessas. Eu já perguntei, Deus assim, orando sobre a venda da fazenda. Falei, Deus, qual é o problema? Eu tenho um pecado que impede o Senhor dar essa bênção para mim? Ou eu estou querendo uma coisa que o Senhor não aprove? Qual é o problema, Deus? Me mostra qual é o problema. Eu peço sinceramente, Deus que guia a gente através do Espírito Santo. Muitas vezes, pessoas, quando tudo está indo bem, eu estou fazendo bem, não é? Quando tudo vai bem, por que Deus está fazendo isso comigo? Já notou? Quando alguém falece e tudo, por que Deus levou ele? Quando alguém quebra a perna ou é acidentado, alguma coisa, foi roubado, alguma coisa, por que Deus deixou essa? Tudo ruim, eles culpam a Deus. Mas a Bíblia fala que toda boa dádiva vem de onde? Dos céus. Não sempre é o que é ruim. Mesmo no meio do tumulto, Deus fica com a gente e usa esses desafios para nos moldar. Pensando bem, os desafios ajudam a gente a crescer na fé. Quando entendemos isso, nossa perspectiva inverte completamente. Já não vemos os nossos revés como falhas, nós os vemos como momentos em que Deus, como nosso Pai amoroso, trabalha em nós. Quantas pessoas? Eu não sei. Às vezes, os nossos filhos entendem mal. Mas qual é o pai que quer o ruim para os seus filhos? Já queria ruim para seus filhos, pastor? O senhor tem bastante netinhos aqui, não tem? Já queria alguma coisa ruim para seus filhos, seus netinhos? Não, de jeito nenhum. Nós queremos o melhor, não é? Já pensou que Deus é assim? Ele quer o melhor para nós. Pessoas falam comigo, mas pastor, se Deus vai suprir todas as minhas necessidades, por que eu estou passando esse aperto? Eu sempre digo assim, que Deus sabe que você está precisando ser apertado sobre esse assunto. Ele sabe, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia ensina claramente, nunca pode culpar Deus por seu próprio pecado. Eu ouvi uma mensagem uma vez que o pastor estava falando e ele ilustrando e tudo, esse foi o ímpar e tudo, mas ele mostrou e eu falei, mas está ensinando que Deus
predestinou a gente para pecar? E ele afirmou. Eu quase levantei e saí da reunião. Eu fiquei com raiva. Porque Tiago, capítulo 1, versos 3 a 15, fala: ninguém sendo tentado, digo, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E é exatamente por isso que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. É por isso, meu coração me engana. Mas Deus nunca engana a gente. Meu coração dá uns desejos para fazer o que não agrada a Deus. Deus nunca faz isso. Você nunca vai ver Deus tentando a gente fazer uma coisa errada. Essa é a nossa própria carne. Às vezes eu tenho pena do diabo. Vocês têm pena do diabo? Tem pena dele? Eu tenho pena, porque ele leva a culpa da gente. Não, mas eu já ouvi pessoas falar comigo: não, eu caí no pecado, o diabo me tentou, mas ele me motivou a fazer isso. Eu tenho pena do diabo. Não é diabo nada, é a nossa carne, que vai procurando fazer o que a carne está desejando. Meia brincadeira, mas toda brincadeira tem aquele fundo de verdade. No jardim, quem levou a culpa? Pensa bem. O Adão, Deus falou: Adão, quem falou com você que estava nu? Você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Adão culpou quem? Culpou Deus. Culpou Deus. Porque ele falou: é a mulher que o Senhor me deu. Depois, o Senhor olhou para Eva e falou: Eva, que negócio é esse? Não, Deus, mas é o serpente. O diabo levou a culpa. O diabo olhou para cá, olhou para lá, não podia fazer nada e baixou a cabeça. Ele levou a tinta, mas a culpa. Mas, meus irmãos, a maioria dos pecados que você faz, eu faço, é por nossa própria vontade. Tudo bem, o diabo pode operar lá, pode dar a tentação, mas é a gente que escolhe a fazer ou não fazer tal pecado. É claro que a seguir a cada um desses passos diários não é fácil. Não é fácil dizer não para nossos desejos. Pensa bem, você fala não para uma criança. A criança gosta daquela palavra? Não. Você gosta? Também eu não gosto. Quando falo não, se falar não para mim, que não preciso pagar não, aí eu gosto. Mas se falar não pode fazer isso, eu não gosto. Tá? Mas nós temos que aprender a dizer não para o pecado. É por isso que Jesus disse que temos de negar nós mesmos e segui-lo. Em Mateus 16, 24, ele fala, vamos ler lá. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o princípio que nós tratamos na primeira mensagem. Confiar em Deus e assumir um compromisso de tudo e de todo o seu coração, desde amanhecer até anoitecer, a noite inteira. Mas nós nunca estamos sozinhos nesse. Pensa bem, nós sempre usamos o Mateus, capítulo 28, 20, para dizer sobre precisar levar o Evangelho, não é? Mas no contexto do versículo hoje à noite, é a segunda parte de versículo 20, que fala: eis que eu estou convosco até consumação dos séculos. Ele está com a gente.
Nós nunca ficamos sozinhos. 1 Pedro 5 fala assim, começando no verso 5, fala: semelhantemente, vós jovens, sejam sujeitos às anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está ansioso sobre alguma coisa? Talvez é uma dívida que tem de pagar. Talvez é um exame que tem de fazer, talvez na escola, na universidade, alguma coisa. Essa dá ansiedade, não dá? Aquelas provas e tudo. Talvez, vocês que são professores, talvez é só entrar naquela sala de aula, dá uma ansiedade. Não é? Temos ansiedade. E a palavra de Deus fala lançando. O que significa lançar? Jogar. Em cima de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem cuidado de nós. O seu desejo deve ser alinhado com a vontade de Deus. Como é que você consegue um alvo muito sublime? Como ter o propósito da vida ser alinhado com a vontade de Deus. Você tem que ter o desejo certo, ser puro. Você tem que ter a direção certa. Com todo o meu coração te busquei. Tem que se desempenhar pela memorização e a meditação da palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tem que entrar pelo caminho buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6, versos 33 a 34, que fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é Tito, capítulo 2, Salmos 119 e todos os outros versículos que eu citei nesses dias. Mas buscai primeiro o reino de Deus, Ele vai te abençoar. Mas tem um porém, tem uma coisa, uma coisa que tem que entender. Se você não chegou ao ponto de entender que Deus é santo e por natureza humana você é um pecador, a Bíblia declara que somos, tá? Se você não chegou ao ponto de entender que o seu pecado, como o meu pecado, impede a nossa comunhão, nossa ligação com Deus, você tem de resolver esse problema primeiro. Você pode falar, não, mas eu já fui batizado nessa igreja. Batismo não salva ninguém. Mas eu já orei para aceitar Cristo como meu Salvador. Sua vida mudou? Não muito não. Então talvez você não aceitou Cristo como seu Salvador. E ainda está precisando. E se não fizer, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte eterna no inferno. Então, tem de resolver o problema. Se tiver um problema no seu carro, o que você faz? Leva para o mecânico e ele conserta. Pelo menos primeiro, segundo, terceiro, quarta vez que você leva pelo mesmo problema. Mas ele conserta e resolve o problema. Você tem de resolver seu problema de ser separado de Deus. Como? A Bíblia fala claramente, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo o homem como pecador e sabendo que o salário do pecado é a morte, que Cristo morreu por nosso pecado e colocar a sua confiança. Ou seja, agora eu confio em mim,
Eu arrependo do meu pecado e eu coloco a minha confiança unicamente, totalmente no Senhor Jesus Cristo. Eu aceito Ele como meu Salvador e Senhor. E fazendo assim, Ele transforma a minha vida. Em vez de olhar para as coisas que eu quero, eu começo a brigar com aquelas coisas que eu queria. E começo a amar as coisas que Ele quer. Essa mensagem serve tanto para criancinha, até para nós que somos mais idosos. Não velhos não, mas mais idosos. Tá? Serve para todos nós. Primeiro é a salvação em Jesus Cristo. E depois é buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Então, se tiver uma pergunta sobre isso, depois, quando estamos conversando e tudo, pode procurar o pastor Jamil, o pastor Atos, ou eu. Se fosse uma menina, pode procurar Esther, Raquel, Dona Susana, Dona Antonieta. Dona Antonieta, o dia todo, sua vida mudou para... seu nome mudou para Abelita. O dia todo é assim. E tudo. Mas para Dona Antonieta, as crianças, ela quer ajudar você a aceitar Cristo como seu Salvador. E aí você entra no caminho. E Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra, pela série de mensagem que acabamos de ver. Oramos que o Senhor possa continuar a mensagem em cada coração, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém? Amém. Amém, irmãos? Nós somos a igreja que Cristo morreu, né? Por quem Cristo morreu. E nós precisamos colocar isso e lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. O resumo de todas as conferências, nas mensagens do pastor Bill, foi justamente sobre isso. A nossa confiança em Cristo, a nossa confiança na suficiência de Cristo para as nossas vidas. Amém? Irmãos, para nós finalizarmos então as nossas conferências, eu gostaria que a igreja pudesse ficar em pé e nós vamos cantar o hino 504 do HCC, da Igreja ao Fundamento, que foi o hino tema das nossas conferências. E logo após, então, eu passo a palavra então para o pastor Jamil.